O vapor quente do chuveiro embaçava o vidro do banheiro enquanto eu sentia as mãos calejadas de Mike percorrerem minha pele molhada. Cada toque enviava ondas de eletricidade através do meu corpo, fazendo-me esquecer completamente do mundo lá fora, das reuniões, dos contratos, dos bilhões que movimentava diariamente. Neste momento, existia apenas nós dois. Alexander. Ele sussurrou meu nome contra minha orelha, sua voz rouca, carregada de desejo. Suas mãos firmes me puxaram contra seu peito, e eu podia sentir seu coração batendo descompassado, tão intenso quanto o meu. Virei-me para encará-lo, perdendo-me naqueles olhos verdes que me hipnotizavam desde o primeiro encontro. Mike tinha uma forma única de me olhar, como se pudesse ver através de todas as camadas de proteção que eu havia construído ao longo dos anos. Com ele, eu não era o CEO implacável, nem o prodígio de Wall Street. Eu era simplesmente Alexander, vulnerável, apaixonado, humano. Nossas bocas se encontraram em um beijo urgente, desesperado. Eu me agarrava a ele como se fosse minha única salvação, sabendo que do lado de fora daquele pequeno apartamento no Brooklyn, uma tempestade se formava. A imprensa já havia começado a fazer perguntas. Os investidores sussurravam nos corredores. Meu império, construído com tanto sacrifício, balançava na corda bamba. Mas naquele momento, com Mike entre meus braços, nada mais importava. Eu havia passado a vida inteira construindo muralhas ao meu redor, e ele as havia derrubado com um simples sorriso torto e uma piada sobre meu carro caro. Como um mecânico do Brooklyn havia conseguido fazer algo que nenhuma das socialites de Manhattan jamais conseguiu. A resposta estava em cada beijo, em cada carinho, em cada palavra sussurrada no escuro. Meu nome é Alexander Montgomery III, e aos 32 anos, eu havia conquistado tudo o que um homem poderia desejar. Minha empresa, Montgomery Capital, controlava investimentos que movimentavam trilhões no mercado global. Meu apartamento na cobertura da Park Avenue valia mais que pequenas cidades inteiras. Meu Lamborghini Huracan preto era uma extensão da minha personalidade, poderoso, elegante e inacessível. Ou pelo menos era até aquela manhã de setembro, quando ele decidiu me deixar na mão no meio do trânsito de Manhattan. O motor começou a fazer um barulho estranho na altura da 42nd Street, e antes que eu pudesse processar completamente o que estava acontecendo, o carro simplesmente morreu. Fumaça branca começou a sair do capô, criando uma cena que rapidamente atraiu olhares curiosos e celulares apontados na minha direção. Merda! Murmurei, batendo no volante com mais força do que deveria. Eu tinha uma reunião crucial em 40 minutos com investidores japoneses, e estar atrasado não era uma opção no meu vocabulário. Liguei para a concessionária, mas eles só poderiam enviar alguém em 2 horas. Liguei para 3 oficinas de Manhattan e todas me deram a mesma resposta: agenda lotada. Foi quando meu motorista particular, que havia parado atrás de mim, sugeriu uma oficina no Brooklyn que um amigo dele recomendara. Brooklyn? Quase cuspi a palavra. Não que eu tivesse algo contra o bairro, mas simplesmente não fazia parte do meu mundo. Minha vida se limitava aos arranha-céus de Manhattan, aos clubes exclusivos de Wall Street, aos restaurantes com estrelas Michelin. Mas desesperado e sem opções, concordei. O reboque chegou 20 minutos depois, e eu me vi no banco do passageiro de uma picape barulhenta, cruzando a ponte do Brooklyn rumo ao desconhecido. A oficina, Mike's Auto Repair, ficava numa rua lateral, espremida entre uma lavanderia e uma bodega. O local não poderia ser mais diferente dos ambientes climatizados e impecavelmente organizados aos quais eu estava acostumado. Havia carros em diferentes estágios de reparo espalhados pelo pátio, ferramentas por toda parte, e o cheiro de óleo e metal impregnava o ar. Foi quando eu o vi pela primeira vez. Mike estava debruçado sobre o motor de um Mustang antigo, usando apenas uma camiseta branca regata que destacava os músculos definidos de seus braços. Tinha cabelos castanhos ligeiramente desalinhados e uma pequena mancha de graxa na bochecha esquerda. Quando ele se endireitou ao ouvir o reboque chegando, nossos olhos se encontraram, verdes.
Seus olhos eram de um verde intenso que me lembrava das águas do Caribe, onde eu passava algumas férias. Mas havia algo mais neles, uma profundidade, uma inteligência que contrastava com o ambiente rústico ao redor. Você deve ser o cara do Lambo, ele disse, se aproximando com um sorriso meio torto que fez algo estranho acontecer no meu estômago. Sua voz tinha um sotaque típico de Nova York, mas era mais grave do que eu esperava, quase hipnótica. Alexander Montgomery, me apresentei, estendendo a mão. Quando ele a pegou, senti um choque elétrico percorrer meu braço. Suas mãos eram calejadas, fortes, contrastando completamente com as minhas, suaves e bem cuidadas. Mike Rossetti, ele respondeu, mantendo o aperto um pouco mais tempo do que o socialmente necessário. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo com sua máquina. Enquanto ele examinava o carro, eu não conseguia parar de observá-lo. A forma como se movia com confiança ao redor do veículo, como suas mãos pareciam entender cada componente instintivamente. Havia uma sensualidade natural em seus movimentos que me deixava inexplicavelmente nervoso. Bomba d'água. Ele diagnosticou após alguns minutos, emergindo de debaixo do capô com mais algumas manchas de graxa. Nada muito complicado, mas vai levar algumas horas para conseguir a peça e fazer o reparo. Algumas horas? Eu verifiquei meu Rolex, sentindo a ansiedade aumentar. Preciso estar em Manhattan em 20 minutos. Mike riu, um som genuíno que me fez querer ouvi-lo novamente. A não ser que você tenha uma máquina do tempo escondida aí, isso não vai acontecer, Playboy. Playboy. Ninguém havia me chamado assim desde... Bem, nunca. Eu deveria ter me ofendido, mas algo na forma como ele disse, com aquele sorriso provocativo, fez o oposto. Escuta, ele continuou, limpando as mãos em um pano já bastante sujo. Tem uma cafeteria ali na esquina. O café é melhor que qualquer coisa que você encontra em Manhattan, te garanto. Que tal relaxar um pouco enquanto eu cuido do seu brinquedinho? Relaxar. Quando foi a última vez que alguém me disse para relaxar? Eu vivia num estado constante de tensão, sempre correndo de uma reunião para outra, sempre pensando no próximo movimento, no próximo negócio. Não tenho tempo para relaxar, respondi automaticamente. Todo mundo tem tempo, Mike retrucou, me estudando com aqueles olhos verdes penetrantes. A questão é escolher usar ou não. Havia algo na forma como ele me olhava que me desarmava completamente. Como se pudesse ver além do terno de $3.000, além do relógio que custava mais que um carro popular, além de toda a armadura que eu usava no mundo dos negócios. Antes que eu pudesse formar uma resposta, meu telefone tocou. Era minha assistente, informando que os investidores japoneses haviam cancelado a reunião devido a um problema em seus voos. Por um momento, senti um alívio que não experimentava há anos. Mudança de planos. Anunciei, guardando o telefone. Parece que tenho tempo livre. O sorriso que Mike me deu naquele momento poderia ter iluminado todo o Brooklyn. Ótimo. Vou te mostrar como se vive de verdade. A cafeteria chamava-se Rosas e parecia ter saído diretamente dos anos 1950. Balcão de fórmica, banquetas de couro vermelho gasto e uma dona italiana robusta que tratava todos os clientes como família. Mike me guiou até uma mesa próxima à janela, onde pude observar o movimento da rua, tão diferente da agitação frenética de Manhattan. 2 cafés e 2 fatias do bolo de chocolate da Rosa, por favor. Mike pediu para a garçonete, uma jovem que claramente o conhecia bem. Eu não como doces. Protestei automaticamente. Você vai comer hoje, ele disse com aquela confiança desconcertante. Rosa faz o melhor bolo de chocolate de Nova York. É praticamente um crime recusar. Quando o bolo chegou, uma fatia generosa coberta com ganache brilhante, eu o olhei com uma mistura de desejo e culpa. Fazia anos que eu não comia algo assim. Minha dieta era rigorosamente controlada, parte da imagem que eu precisava manter. Mike notou minha hesitação. Vai, Alexander, vive um pouco. A forma como ele disse meu nome fez algo se remexer no meu peito. Não Sr. Montgomery, como eu estava acostumado, mas Alexander, íntimo e caloroso. Peguei o garfo e provei uma pequena porção. O sabor explodiu na minha boca. Rico, decadente, perfeito.
Fechei os olhos involuntariamente, saboreando não apenas o bolo, mas o momento de pura indulgência. Quando os abri, Mike estava me observando com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia algo quente em seus olhos, algo que fez meu coração acelerar. Bom? Ele perguntou, sua voz mais baixa que antes. Incrível, admiti, e percebi que não estava falando apenas do bolo. Conversamos por mais de uma hora. Mike me contou sobre como havia herdado a oficina do tio, sobre sua paixão por carros antigos, sobre como adorava restaurar veículos que outros consideravam casos perdidos. Eu me vi falando sobre coisas que nunca compartilhava, sobre a pressão constante do mundo financeiro, sobre como às vezes sentia que estava vivendo a vida que outros esperavam de mim, não a que eu realmente queria. Você parece muito sozinho, Mike observou em determinado momento, me estudando com aqueles olhos penetrantes. A observação me atingiu como um soco no estômago, porque era verdade. Mesmo cercado de pessoas o tempo todo, funcionários, clientes, conhecidos dos círculos sociais, eu me sentia profundamente sozinho. Tenho tudo o que um homem pode querer, respondi, repetindo a frase que havia usado inúmeras vezes em entrevistas. Ter e querer são coisas diferentes, Mike replicou suavemente. Você tem tudo o que pensa que deveria querer, mas o que você realmente quer, Alexander? Ninguém jamais havia me feito essa pergunta. Passei a vida inteira seguindo um roteiro pré-estabelecido. Universidade de prestígio, MBA, empresa própria, sucesso financeiro. Mas o que eu realmente queria? Olhando para Mike naquele momento, com uma mancha de ganache no canto da boca e aquele sorriso genuíno, eu soube a resposta. Queria simplicidade. Queria autenticidade. Queria alguém que me olhasse como ele estava fazendo, como se eu fosse interessante não pelo que possuía, mas por quem era. Não sei, admiti honestamente. Pelo menos você é honesto, ele disse, estendendo a mão por cima da mesa e tocando levemente a minha. O contato enviou uma onda de calor pelo meu corpo inteiro. Isso já é um começo. Ficamos assim por alguns segundos, nossas mãos se tocando levemente, e eu senti como se o mundo tivesse parado. O barulho da cafeteria desapareceu, as preocupações com a empresa se dissiparam. Existia apenas aquele momento, aquele toque, aqueles olhos verdes que pareciam ver diretamente na minha alma. O telefone de Mike tocou, quebrando o encanto. Era outro cliente na oficina. Ele se desculpou e atendeu, e eu aproveitei o momento para processar o que estava acontecendo comigo. Eu era heterossexual. Sempre fui. Havia saído com algumas das mulheres mais bonitas de Nova York. Tivera relacionamentos que duraram meses. Mas nunca, nenhuma única vez, havia sentido essa atração magnética, essa conexão instantânea que estava experimentando com Mike. Será que estava confundindo admiração com atração? Talvez fosse apenas o contraste com meu mundo habitual, a novidade da situação. Mas quando Mike voltou à mesa e me deu aquele sorriso, sentindo meu estômago dar cambalhotas novamente, eu soube que estava mentindo para mim mesmo. Seu carro está pronto, ele anunciou. Bomba d'água nova, tudo funcionando perfeitamente. A realidade voltou como um balde de água fria. Meu carro estava pronto. Eu deveria voltar para Manhattan, para minha vida real, para meu mundo de responsabilidades e expectativas. Quanto devo? Perguntei, já retirando minha carteira. $300, ele respondeu. Estendi meu cartão de crédito, mas ele balançou a cabeça. Prefiro dinheiro se você tiver. Felizmente eu tinha, algo raro para mim. Enquanto contava as notas, Mike me observava silenciosamente. Alexander, ele disse quando terminei, sua voz hesitante pela primeira vez. Eu sei que somos de mundos completamente diferentes, mas gostaria de te ver de novo. Meu coração parou por um momento. Parte de mim queria dizer sim imediatamente, mas a parte racional, a que havia me levado ao sucesso, começou a enumerar todos os motivos pelos quais isso seria uma péssima ideia. Mike, pensa sobre isso. Ele me interrompeu gentilmente, pegando um cartão de visita amassado do bolso. Meu número está aí. Se quiser conhecer mais sobre como se vive de verdade, me liga. Peguei o cartão, nossos dedos se tocando novamente. Dessa vez,
Ele não afastou a mão imediatamente, e nem eu. Obrigado, murmurei. Não apenas pelo reparo do carro. Obrigado por quê? Ele perguntou, embora algo em seus olhos me dissesse que ele já sabia. Por me lembrar que existe vida além de Wall Street. Caminhamos de volta à oficina em silêncio confortável. Meu Lamborghini estava impecável, ronronando suavemente. Mike havia até lavado a parte externa, removendo a poeira que se acumulara durante o reboque. Cuide bem dele, disse, dando um tapinha carinhoso no capô. Cuidarei, prometi, sabendo que não estava falando apenas do carro. Entrei no veículo, ajustei o retrovisor e dei a partida. O motor respondeu perfeitamente, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido. Algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim naquelas poucas horas. Olhei pela janela e vi Mike me observando. As mãos nos bolsos, aquele sorriso meio torto nos lábios. Abaixei o vidro. Mike, chamei. É. Obrigado pelo bolo de chocolate também. Sua risada me acompanhou por todo o caminho de volta a Manhattan. Naquela noite, sentado na minha cobertura com vista para Central Park, não consegui parar de pensar nele. O cartão de visita estava na minha mesa de centro, e eu o pegava de tempos em tempos, passando o dedo sobre as letras impressas. Mike Rossetti, especialista em dar vida nova a coisas quebradas. Havia algo profético nessa frase que me fazia rir e me assustava ao mesmo tempo. Meu telefone tocou. Era Sandra, uma advogada que eu estava saindo há algumas semanas. Ela queria jantar no Le Bernardin, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Automaticamente quase aceitei. Era o tipo de programa que definia minha vida social, lugares caros, conversas sobre trabalho, relacionamentos que serviam mais como acessórios sociais do que conexões genuínas. Sabe que é, Sandra? Vou ter que cancelar. Surgiu algo importante. Algo importante. Era mentira e verdade ao mesmo tempo. Não havia nada específico que precisasse fazer, mas sentia que precisava ficar sozinho, processar as emoções confusas que Mike havia despertado em mim. Servi-me uma dose do uísque escocês de 50 anos que mantinha para ocasiões especiais e me posicionei na varanda. A cidade se estendia abaixo de mim, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Em algum lugar lá embaixo, do outro lado da ponte, Mike provavelmente estava fechando a oficina, talvez tomando uma cerveja com amigos, vivendo uma vida completamente diferente da minha. Por um momento, imaginei como seria fazer parte daquela vida. Acordar sem a pressão de mover bilhões de dólares, trabalhar com as mãos, criar algo tangível, ter relacionamentos baseados em quem você é, não no que possui. Balancei a cabeça tentando afastar esses pensamentos. Eu tinha responsabilidades, pessoas que dependiam de mim, um império para administrar. Não podia simplesmente abandonar tudo por causa de uma atração repentina por um mecânico do Brooklyn. Mas mesmo tentando me convencer disso, não consegui evitar pegar o cartão novamente. E desta vez, não consegui evitar imaginar como seria ouvir aquela voz rouca dizendo meu nome novamente. E aí, pessoal, estão curtindo a história do Alexander e do Mike? Deixem nos comentários o que vocês estão achando dessa química entre eles. Vocês acham que o Alexander vai ter coragem de ligar? E o que vocês fariam no lugar dele? Compartilhem suas opiniões e vamos continuar juntos nessa jornada. A resposta chegou 3 dias depois, numa quinta-feira chuvosa que me encontrou especialmente irritado. 3 reuniões consecutivas, um investidor problemático e a descoberta de que um concorrente estava tentando roubar um de nossos maiores clientes. Meu humor estava negro quando cheguei em casa às 9 da noite. Foi quando vi o cartão de Mike na mesa de centro, onde o havia deixado todas as noites desde nosso encontro. Desta vez, em vez de apenas tocá-lo, peguei meu telefone. Disquei o número antes que a racionalidade pudesse me parar. Alô? A voz dele, mesmo através do telefone, fez meu coração acelerar. Mike, é o Alexander, do Lamborghini. Alexander! A alegria em sua voz era palpável. Cara, achei que você não ia ligar. Como você está? Bem, quer dizer, não muito bem. Foi um dia difícil. Que tal você vir aqui? Posso te mostrar em que estou trabalhando. Tenho algumas cervejas geladas.
Era uma oferta simples, mas representava tanto. Significava cruzar a ponte novamente, literal e metaforicamente. Significava admitir que Mike havia mexido comigo de uma forma que eu ainda não compreendia completamente. Estou saindo agora, respondi antes que pudesse mudar de ideia. O sorriso em sua voz era audível. Te espero aqui. A chuva batia no para-brisa do Lamborghini enquanto eu dirigia pelas ruas molhadas em direção ao Brooklyn. Cada quilômetro me afastava do meu mundo seguro e me aproximava de algo completamente desconhecido. Meu coração batia de forma irregular, uma mistura de nervosismo e expectativa que eu não sentia desde a adolescência. Quando cheguei à oficina, Mike estava na parte dos fundos, debruçado sobre um Chevelle 1970 vermelho cereja que parecia ter saído diretamente dos anos dourados dos muscle cars americanos. Ele usava a mesma camiseta regata branca, agora com algumas manchas a mais de óleo, e uma calça jeans desbotada que se ajustava perfeitamente ao seu corpo atlético. Uau! Murmurei ao ver o carro genuinamente impressionado. Você gosta? Mike perguntou, se endireitando com aquele sorriso que havia me assombrado pelos últimos 3 dias. Encontrei ela abandonada num ferro velho em Queens. O dono anterior quase a matou, mas olha só o que ela virou. Aproximei-me do veículo, passando a mão pela pintura impecável. O trabalho era primoroso, cada detalhe restaurado com amor e precisão. Era arte em forma de metal e motor. É incrível, admiti. Quanto tempo levou? 8 meses. Nas horas vagas, fins de semana, madrugadas quando não conseguia dormir. Ele se posicionou do outro lado do carro, nossos olhos se encontrando por cima do capô. Às vezes a gente encontra algo que parece perdido, mas que só precisa de alguém que acredite no seu potencial. Havia algo na forma como ele disse isso, na intensidade do seu olhar, que me fez perceber que talvez não estivéssemos falando apenas do carro. Quer dar uma volta? Ele ofereceu, balançando as chaves. Você me deixaria dirigir? Perguntei surpreso. Confio em você. Mike respondeu simplesmente. E essas 3 palavras carregavam um peso que me deixou sem fôlego. Minutos depois, estávamos rugindo pelas ruas do Brooklyn. O V8 fazendo uma sinfonia que ecoava entre os prédios. Eu não me lembrava da última vez que havia me divertido tanto dirigindo. Não se tratava de velocidade ou adrenalina, embora o carro tivesse potência de sobra, mas sim da pura alegria de estar no comando de algo tão bem construído, tão cuidadosamente restaurado. Mike me guiou até o pier que oferecia uma vista deslumbrante de Manhattan. Estacionamos e ficamos em silêncio por um momento, observando minha cidade natal iluminar-se do outro lado da água. Daqui, os arranha-céus pareciam menos intimidadores, quase mágicos. Você vem aqui com frequência? Perguntei. Quando preciso pensar, ele respondeu, se recostando no capô do carro. É engraçado como as coisas ficam mais claras quando você observa de longe, não é? Eu me posicionei ao seu lado, nossos ombros quase se tocando. O ar noturno carregava o cheiro do mar misturado com o aroma masculino dele, uma combinação de sabonete simples e aquela essência única que cada pessoa possui. Mike, comecei, sem saber exatamente como expressar o turbilhão de pensamentos na minha cabeça. Sobre aquele dia na cafeteria, você fez uma pergunta que não consegui parar de pensar. Sobre o que você realmente quer. Sim, respirei fundo, tentando encontrar coragem. Acho que estou começando a descobrir. Ele se virou para me encarar completamente, aqueles olhos verdes me estudando com uma intensidade que me fazia querer me esconder e me expor ao mesmo tempo. E o que você descobriu? Que talvez eu tenha passado a vida toda perseguindo as coisas erradas. As palavras saíam mais facilmente do que eu esperava. Dinheiro, poder, reconhecimento, tudo isso me trouxe até aqui, mas não me fez feliz. Não realmente. E o que te faria feliz? Era a pergunta de $1 milhão, literalmente. Olhei para ele, para a forma como a luz da lua destacava os contornos do seu rosto, para como seus lábios se curvavam ligeiramente mesmo quando ele estava sério, para como havia uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda que eu estava morrendo de vontade de tocar. Honestidade, respondi finalmente. Conexão real.
Alguém que me veja por quem eu sou, não pelo que possuo. Mike deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre nós. Eu podia sentir o calor emanando do seu corpo. Podia ver cada detalhe dos seus olhos verdes na luz suave da noite. Alexander! Ele sussurrou, sua voz rouca, carregada de uma pergunta não formulada. Sim? Posso te beijar? Meu mundo parou. Durante 32 anos, eu havia me considerado completamente heterossexual. Havia tido relacionamentos com mulheres. Havia assumido que era assim que as coisas funcionavam para mim. Mas olhando para Mike naquele momento, sentindo a atração magnética que puxava cada fibra do meu ser em direção a ele, percebi que talvez eu nunca tivesse realmente me conhecido. Em vez de responder com palavras, fechei a distância entre nós. O primeiro toque dos nossos lábios foi suave, quase hesitante, como se ambos estivéssemos testando águas desconhecidas. Mas quando senti a suavidade da sua boca contra a minha, quando seu sabor se misturou ao meu, algo explodiu dentro de mim. Minhas mãos encontraram seu rosto, puxando-o mais para perto. Ele respondeu com igual intensidade, seus braços me envolvendo e me pressionando contra o carro. O beijo se aprofundou, se tornou mais urgente, mais desesperado. Era como se anos de contenção emocional estivessem se libertando de uma só vez. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Mike encostou sua testa na minha, seus olhos fechados, um sorriso pequeno brincando em seus lábios. Uau! Ele murmurou. Uau! Concordei, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Como você se sente? Ele perguntou, abrindo os olhos para me estudar. Era uma pergunta complexa. Como eu me sentia por ter acabado de beijar um homem pela primeira vez na vida? Como me sentia por ter descoberto uma faceta completamente nova da minha sexualidade? Como me sentia por ter experimentado mais paixão naqueles poucos segundos do que em anos de relacionamentos anteriores? Assustado, admiti honestamente. Mas também vivo, mais vivo do que me senti em muito tempo. Mike sorriu, aquele sorriso genuíno que havia me cativado desde o primeiro encontro. Assustado pode ser bom, significa que vale a pena. Passamos o resto da noite conversando, sentados no capô do Chevelle, observando a cidade dormir do outro lado da água. Mike me contou sobre sua família italiana, sobre como havia perdido os pais jovem e sido criado pelo tio na oficina. Falou sobre seus sonhos de um dia abrir uma loja de carros clássicos, sobre sua paixão por restaurar coisas quebradas. Eu compartilhei histórias que nunca havia contado a ninguém, sobre a pressão de viver à altura do nome Montgomery, sobre como me sentia como um impostor na maior parte do tempo, sobre a solidão que me consumia mesmo cercado de pessoas. Você não é um impostor, Mike disse em determinado momento, sua mão encontrando a minha. Você é apenas uma pessoa tentando descobrir quem realmente é. Não há nada de errado nisso. Quando olhei para ele naquela hora, com o cabelo bagunçado pelo vento e os olhos brilhando de sinceridade, senti algo que nunca havia experimentado antes. Não era apenas atração física ou admiração intelectual, era algo mais profundo, mais assustador. Estava me apaixonando. A realização me atingiu como um raio. Eu, Alexander Montgomery III, o homem que havia jurado nunca misturar emoções com a vida pessoal, estava me apaixonando por um mecânico do Brooklyn que havia conhecido há menos de uma semana. Preciso ir, disse abruptamente, me levantando do capô do carro. Mike pareceu surpreso pela mudança súbita no meu humor. Fiz algo errado? Não, não é isso. Passei as mãos pelo cabelo tentando organizar meus pensamentos. É só que isso é muito intenso. Preciso processar. Ele se levantou também, se aproximando de mim com cuidado, como se eu fosse um animal assustado pronto para fugir. Alexander, olha para mim. Relutantemente, ergui os olhos para encontrar os dele. Não há pressa, ele disse suavemente. Não precisa ter todas as respostas agora. Às vezes, as melhores coisas da vida acontecem quando paramos de tentar controlar tudo. Suas palavras eram reconfortantes, mas também aterrorizantes. Controle havia sido minha constante por toda a vida adulta.
Era o que me mantinha no topo, o que me protegia de ser ferido, o que garantia meu sucesso. E se eu não souber como fazer isso? Perguntei, minha voz mais vulnerável do que pretendia. Então aprendemos juntos, Mike respondeu, tocando meu rosto gentilmente. Se você quiser, é claro. Cobri sua mão com a minha, fechando os olhos e me permitindo sentir aquele momento de ternura. Quando os abri novamente, havia determinação onde antes existia apenas medo. Quero, sussurrei. O sorriso que iluminou o rosto dele poderia ter alimentado Manhattan inteira. As semanas seguintes se tornaram uma dança cuidadosa entre dois mundos. Durante o dia, eu era Alexander Montgomery, o CEO implacável que movia montanhas financeiras com um simples telefonema. Mas nas noites e fins de semana, eu me transformava em uma versão de mim mesmo que mal reconhecia. Alguém que ria mais, que se preocupava menos, que estava aprendendo a viver no momento. Mike me introduziu ao seu mundo gradualmente, como se entendesse que mudanças muito bruscas poderiam me assustar. Jantamos em pequenos restaurantes familiares onde o dono conhecia o nome de cada cliente. Assistimos a filmes em cinemas que não passavam blockbusters, mas sim obras de arte independentes que me faziam questionar tudo o que pensava saber sobre narrativa. Em contrapartida, ocasionalmente, eu o levava para experimentar meu universo. Nossa primeira ida a um restaurante com estrela Michelin foi um desastre hilário. Mike ficou mais entretido criticando a pretensiosidade dos pratos microscópicos do que propriamente comendo. Mas ele se esforçava, assim como eu me esforçava para apreciar uma cerveja gelada numa noite quente, em vez do meu uísque escocês, habitual. A intimidade física entre nós crescia de forma orgânica. Começou com beijos roubados na oficina quando não havia clientes por perto. Evoluiu para carícias mais ousadas durante nossos encontros noturnos e culminou numa noite de sexta, quando Mike me convidou para seu apartamento pela primeira vez. O lugar ficava no segundo andar de um prédio de arenito, um típico brownstone do Brooklyn que havia sido convertido em apartamentos. Era pequeno comparado à minha cobertura, mas tinha algo que a minha não possuía: alma. As paredes eram decoradas com fotografias de carros clássicos que ele havia restaurado ao longo dos anos. Havia plantas vivas em cada canto, algo que eu sempre achara uma responsabilidade desnecessária, mas que aqui criavam uma atmosfera acolhedora. A cozinha americana se abria para uma sala de estar confortável, com um sofá de couro gasto que claramente havia sido amado por anos. Desculpe a bagunça, Mike disse, movendo algumas revistas automotivas da mesa de centro. Não está uma bagunça, respondi honestamente. Está vivido. Ele riu. É uma forma diplomática de dizer que está uma zona. Não, é uma forma honesta de dizer que parece um lar. Algo mudou na expressão dele quando eu disse isso. Seus olhos se suavizaram, e ele se aproximou de mim lentamente. Alexander? Ele sussurrou, suas mãos encontrando minha cintura. Sim? Você tem certeza de que quer estar aqui? Comigo? Era uma pergunta carregada de significado. Não se tratava apenas de estar no apartamento dele, mas de estar embarcando numa jornada que mudaria fundamentalmente quem eu era. Uma jornada que poderia ter consequências que eu ainda nem conseguia imaginar completamente. Olhei ao redor do pequeno apartamento, depois de volta para aqueles olhos verdes que haviam se tornado meu porto seguro nas últimas semanas. Pensei na minha cobertura vazia, nos relacionamentos superficiais que dominavam minha vida social, na solidão que me consumia mesmo quando estava cercado de multidões. Nunca tive mais certeza de nada na minha vida, respondi. Desta vez, quando nos beijamos, não havia hesitação. Era puro desejo, pura necessidade, pura conexão. Suas mãos exploraram meu corpo por cima da camisa social, enviando ondas de prazer por lugares que eu nem sabia que poderiam sentir tanto. Quando ele começou a desabotoar minha camisa, seus dedos calejados contrastando com minha pele macia, eu soube que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. Tem certeza? Ele perguntou mais uma vez quando chegamos ao quarto, suas mãos parando nos botões da minha calça. Em resposta, cobri suas mãos com as minhas e o ajudei a me despir. O que aconteceu naquela noite
foi uma revelação. Não apenas sobre minha sexualidade, mas sobre intimidade verdadeira. Com Mike, não havia performance, não havia necessidade de impressionar ou manter uma imagem. Era apenas dois homens descobrindo um ao outro, aprendendo os segredos que apenas amantes compartilham. Quando adormeci em seus braços algumas horas depois, senti uma paz que não experimentava desde a infância. Pela primeira vez em anos, minha mente não estava correndo, planejando o próximo movimento, antecipando problemas. Estava simplesmente presente, no momento, completamente satisfeito. Mas a paz durou pouco. Acordei no sábado com o telefone tocando insistentemente. Era minha assistente, em pânico porque algumas fotos haviam aparecido num blog de fofocas, fotos minhas e do Mike, saindo do restaurante na noite anterior. "Senhor Montgomery", ela disse, sua voz tensa. "Acho que o senhor precisa ver isso." Ainda meio adormecido, abri o laptop que sempre carregava comigo. O site Manhattan Elite Gossip estampava uma manchete que fez meu sangue gelar. "Magnata de Wall Street tem novo amor. E não é o que você esperaria." As fotos eram discretas, mas inconfundíveis. Mike e eu caminhando lado a lado, sua mão ocasionalmente tocando minha costa, eu rindo de algo que ele havia dito. Para qualquer observador casual, poderia parecer apenas dois amigos. Mas o ângulo, a intimidade dos nossos gestos, a forma como nos olhávamos, estava tudo lá. "Merda", murmurei. "O que foi?" Mike perguntou, se aproximando da cama com 2 xícaras de café. Mostrei-lhe a tela. Vi seu rosto empalidecer conforme lia a matéria especulativa que acompanhava as fotos. "Eles não dizem nada definitivo", ele observou, mas sua voz estava tensa. "Não precisam", respondi, já me levantando e procurando minhas roupas. "No meu mundo, insinuação é suficiente." Meu telefone tocou novamente. Desta vez era Richard Blackstone, presidente do conselho da Montgomery Capital e um dos homens mais conservadores que eu conhecia. "Alexander", sua voz grave carregava uma frieza que eu conhecia bem. "Precisamos conversar. Imediatamente." "Richard, eu posso explicar." "Não ao telefone. Meu escritório, 2 horas." A ligação terminou, deixando um silêncio pesado no quarto. Mike se sentou na beirada da cama, me observando me vestir com movimentos frenéticos. "Alexander, respira", ele disse suavemente. "Você não entende." Explodi mais para mim mesmo do que para ele. "Minha empresa, meus investidores, há bilhões de dólares em jogo. Eu não posso." "Não pode o quê? Ser feliz?" A simplicidade da pergunta me parou no meio do quarto, uma meia na mão. "Não é tão simples." "Por que não é?" Olhei para ele, cabelos bagunçados do sono, peito nu, aqueles olhos verdes me estudando com uma mistura de compreensão e tristeza. Ele estava certo, claro. Por que não poderia ser simples? Por que minha felicidade tinha que ser refém das opiniões de pessoas que nem sequer me conheciam verdadeiramente? Mas a resposta era óbvia, mesmo que dolorosa de admitir. "Porque tenho muito a perder", sussurrei. Mike assentiu lentamente, como se já soubesse que essa seria minha resposta. "E eu? Nós? Isso não vale nada?" "Vale tudo", admiti, minha voz quebrando ligeiramente. "É por isso que está me matando." Terminei de me vestir em silêncio, enquanto Mike permanecia sentado na cama, me observando. Quando cheguei à porta, ele falou novamente. "Alexander?" "Sim, seja qual for sua decisão." "Eu entendo." Aquelas 4 palavras carregavam tanto amor e tanta resignação que quase me fizeram voltar correndo para seus braços. Quase. Em vez disso, sussurrei, "Me desculpa", e saí, deixando para trás o único lugar onde havia me sentido verdadeiramente eu mesmo. A reunião com Richard foi tão brutal quanto eu esperava. Ele não perdeu tempo com preâmbulos. "Alexander, sua vida pessoal sempre foi sua responsabilidade. Mas quando ela começa a afetar os negócios, ela se torna minha responsabilidade também. Uma foto num blog de fofocas dificilmente constitui..." "Não me insulte fingindo ingenuidade", ele me interrompeu. "Temos investidores conservadores do Oriente Médio, clientes corporativos que valorizam estabilidade tradicional. Se essa história ganhar tração, então você está me dando um ultimato?" "Estou te dando um conselho",
como alguém que te viu crescer nesta companhia, como alguém que admira o que você construiu. Ele se recostou na cadeira, me estudando. Seja discreto, muito discreto, ou encontre uma forma de fazer isso desaparecer completamente. A mensagem era clara. Ou eu escondia meu relacionamento com Mike nas sombras, transformando-o em algo sujo e vergonhoso, ou eu o terminava. Passei o resto do fim de semana trancado na minha cobertura, ignorando as ligações de Mike, tentando encontrar uma terceira opção que não existia. Segunda-feira chegou com mais 3 blogs especulando sobre minha vida pessoal e 2 reuniões canceladas por conflitos de agenda. Um eufemismo empresarial para "não queremos mais fazer negócios com você". Foi então que meu telefone tocou com um número desconhecido. Alexander Montgomery? Quem quer saber? Jake Morrison, da Morrison Investigative Services. Tenho uma proposta interessante para você. Meu sangue gelou. Morrison era conhecido por ser um dos investigadores particulares mais implacáveis de Nova York, especializado em desenterrar segredos que as pessoas prefeririam manter enterrados. Que tipo de proposta? Digamos que certas pessoas estão muito interessadas na sua situação atual e estão dispostas a pagar bem por informações mais detalhadas sobre seu novo amigo mecânico. A ameaça estava clara. Se eu não controlasse a narrativa, outras pessoas o fariam por mim, e elas não teriam nenhum cuidado em proteger Mike no processo. Não estou interessado, respondi, desligando o telefone. Mas o dano estava feito. Agora eu sabia que havia forças trabalhando contra nós. Pessoas que viam meu relacionamento com Mike como uma oportunidade de lucro ou uma forma de me derrubar. Naquela noite, finalmente retornei às ligações de Mike. Achei que você havia desaparecido, ele disse, sua voz cuidadosamente neutra. Desculpa, foi uma semana complicada. Imagino, vi mais algumas matérias online. Respirei fundo, preparando-me para a conversa mais difícil da minha vida. Mike, precisamos conversar, pessoalmente. Houve uma pausa longa antes dele responder. Tudo bem. Quando? Agora. Posso ir aí? Claro. Pessoal, que tensão! O Alexander está enfrentando a pressão do seu mundo corporativo, e agora até investigadores particulares estão se envolvendo na história. Como vocês acham que ele vai lidar com essa situação? Será que ele vai escolher o amor ou o poder? E o Mike, como será que está se sentindo com tudo isso? Deixem suas teorias nos comentários. Estou curioso para saber o que vocês estão pensando sobre essa reviravolta. A viagem até o Brooklyn nunca havia parecido tão longa. Cada semáforo, cada fila de trânsito me dava mais tempo para pensar, para questionar o que estava prestes a fazer. Quando finalmente cheguei à oficina, Mike estava fechando, sua silhueta se movendo sob as luzes fluorescentes como uma dança melancólica. Ele me viu chegando e parou o que estava fazendo, limpando as mãos no mesmo pano sujo de sempre. Mas desta vez, não havia sorriso. Apenas uma resignação cansada que partiu meu coração. Oi, disse simplesmente. Oi, respondi, saindo do carro, mas mantendo distância. Quer entrar? Tenho cerveja gelada. Mike, comecei, e ele soube imediatamente pelo meu tom onde aquela conversa estava indo. Ah, ele assentiu lentamente, jogando o pano numa bancada próxima. É assim então. Não é simples assim. Não, parece bem simples para mim. Você tem que escolher entre seu mundo e eu. E você escolheu seu mundo. A dor na sua voz era palpável, mas havia também uma compreensão madura que o tornava ainda mais admirável. Eles vão destruir você, disse desesperadamente. Há investigadores tentando desenterrar sua vida, jornalistas procurando por escândalos. Se isso continuar, eles vão transformar sua vida num inferno. E se eu disser que não me importo? Mas você deveria se importar. Você tem uma vida aqui, um negócio, uma reputação, que não vale nada sem alguém para compartilhar. Ele me interrompeu. Alexander, você acha que eu me importo com qualquer coisa disso? Com fofocas, com investigadores, com jornalistas? A única coisa que me importa nesta situação toda é você. Suas palavras eram uma lâmina no meu peito. Como alguém podia me amar assim, incondicionalmente, quando eu mesmo duvidava do meu próprio valor além do que possuía? Você não entende a magnitude do que está acontecendo, insisti.
Bilhões de dólares, milhares de empregos. E você não entende que nada disso importa se você não for feliz. Ficamos nos encarando através do pátio da oficina. Duas pessoas de mundos diferentes que haviam encontrado algo raro e precioso, apenas para vê-lo sendo ameaçado por forças além do nosso controle. Mike, sussurrei, eu te amo. Era a primeira vez que dizia essas palavras para ele, e escolher esse momento, quando estava prestes a terminar nosso relacionamento, tornou tudo ainda mais cruel. Eu também te amo. Ele respondeu sem hesitação. É por isso que vou tornar isso mais fácil para você. O que você quer dizer? Ele se aproximou, parou a poucos centímetros de mim e tocou meu rosto com aquela gentileza que havia me conquistado desde o primeiro dia. Vou sair da cidade por um tempo. Tenho um primo em Detroit que sempre me ofereceu trabalho. Talvez seja a hora de aceitar. Mike, não. Shh. Ele colocou o dedo sobre meus lábios. Você está tentando proteger todo mundo, seus funcionários, seus investidores, até a mim. Mas quem está protegendo você? Eu não preciso de proteção. Todo mundo precisa, Alexander. Até mesmo os homens mais poderosos do mundo. Ele se inclinou e me beijou, suave e doce. Um beijo de despedida que tinha gosto de lágrimas e arrependimento. Se você mudar de ideia, ele sussurrou contra meus lábios. Se decidir que é possível ter tanto amor quanto sucesso, você sabe onde me encontrar. E se for tarde demais quando eu perceber? Mike sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de uma sabedoria que vem apenas de quem já perdeu pessoas importantes. Nunca é tarde demais para ser corajoso, Alexander. Só às vezes é mais difícil. Saí da oficina naquela noite sabendo que havia cometido o maior erro da minha vida, mas também sabendo que, naquele momento, não via nenhuma outra escolha. Durante as próximas 2 semanas, mergulhei no trabalho com uma intensidade que impressionou até mesmo meus funcionários mais dedicados. Fechei 3 negócios importantes, reestruturei 2 fundos de investimento e até apareci numa capa de revista especializada como O Homem de Ouro de Wall Street. Por fora, eu parecia estar no auge do sucesso. Por dentro, estava morrendo lentamente. Mike cumpriu sua palavra. Desapareceu do Brooklyn, fechou a oficina temporariamente e, segundo minhas discretas investigações, havia realmente se mudado para Detroit. Os blogs de fofoca perderam o interesse na história, passando para o próximo escândalo da elite de Manhattan. Minha vida voltou ao normal. Jantares em restaurantes caros, eventos sociais onde sorria e fazia pequenos discursos, relacionamentos superficiais que não ameaçavam meu equilíbrio emocional nem profissional. Mas toda noite, quando chegava a minha cobertura vazia, eu me pegava olhando em direção ao Brooklyn, imaginando o que Mike estava fazendo, se ele pensava em mim, se havia encontrado alguém que o valorizasse da forma que ele merecia. Foi numa quinta-feira chuvosa, exatamente um mês após nossa despedida, que recebi um envelope sem remetente entregue pessoalmente na minha mesa. Dentro havia uma foto. O Chevelle 1970 vermelho cereja que Mike havia restaurado, agora numa concessionária de carros clássicos em Detroit, com uma placa de vendido no para-brisa. No verso da foto, em sua caligrafia familiar, estava escrito: às vezes temos que deixar ir as coisas que amamos para que elas encontrem donos que as mereçam. Espero que você encontre alguém que te mereça também. M. Segurei a foto com mãos trêmulas, sentindo lágrimas que não derramava desde criança queimarem meus olhos. Mike havia vendido o carro, aquela obra de arte que representava meses de trabalho dedicado, anos de sonhos, e havia feito isso para recomeçar, para seguir em frente, para me libertar de qualquer culpa remanescente. Naquele momento, sentado na minha mesa de mogno com vista para Central Park, cercado por todos os símbolos do meu sucesso, percebi uma verdade devastadora. Eu havia conquistado o mundo inteiro, mas havia perdido minha alma no processo. E a pessoa que poderia me ajudar a encontrá-la novamente estava a 1000 quilômetros de distância, tentando esquecer que eu alguma vez existira. 3 meses haviam se passado desde que recebi a foto do Chevelle, e eu me tornara um fantasma da pessoa que costumava ser. Funcionários sussurravam pelos corredores sobre
Como eu havia ficado ainda mais implacável, mais frio, mais distante. Sandra havia tentado reatar nosso relacionamento algumas vezes, mas eu a dispensara com uma educação gelada que não deixava margem para a esperança. A verdade era que, depois de Mike, qualquer outra pessoa parecia uma imitação barata do que poderia ser o amor verdadeiro. Como voltar a comer fast food depois de provar alta gastronomia? Como se contentar com conversas vazias depois de experimentar conexão real? Foi numa manhã de dezembro, quando a neve começava a cobrir Manhattan com seu manto branco, que minha assistente entrou no meu escritório com uma expressão estranha. Sr. Montgomery, há alguém aqui para vê-lo. Ele não tem marcação, mas insiste que é importante. Quem é? Ele disse que é sobre o Chevelle. Meu coração parou. Apenas uma pessoa no mundo saberia o significado daquela referência. Mande-o entrar, disse, tentando manter a voz firme. Mas quando a porta se abriu, não era Mike quem entrou. Era um homem mais velho, talvez nos seus 60 anos, com cabelos grisalhos e mãos calejadas que denunciavam uma vida de trabalho manual. Havia algo familiar em seus traços, especialmente nos olhos verdes que eu conhecia tão bem. Sr. Montgomery, sou Tony Rossetti, tio do Mike. Sr. Rossetti. Levantei-me automaticamente, estendendo a mão. Por favor, sente-se. Gostaria de um café? Obrigado, mas não vim para amenidades. Ele se sentou na cadeira diante da minha mesa, me estudando com uma intensidade que me lembrava dolorosamente de Mike. Vim falar sobre meu sobrinho. Como ele está? Perguntei antes que pudesse me conter. Terrível. Tony respondeu sem rodeios. E você? A pergunta me pegou desprevenido. Ninguém perguntava como eu estava. Não realmente. As pessoas perguntavam sobre os negócios, sobre os investimentos, sobre a empresa. Mas sobre mim, Alexander, nunca. Bem, menti automaticamente. Tony riu, um som áspero e sem humor. Meu sobrinho me ensinou que mentir é uma forma de desrespeitar a inteligência da outra pessoa. Então vou perguntar de novo. Como você está, Alexander? Algo na forma como ele disse meu nome, com a mesma cadência familiar que Mike usava, quebrou as defesas que eu havia construído tão cuidadosamente. Perdido, admiti. Completamente perdido. Melhor. Agora podemos ter uma conversa de verdade. Tony se recostou na cadeira. O Mike não sabe que estou aqui. Na verdade, se ele soubesse, provavelmente me mataria. Mas há algumas coisas que você precisa saber. Estou escutando. Primeiro, meu sobrinho está apaixonado por você de uma forma que eu nunca vi antes. E olha que eu o criei desde os 16 anos. Então já vi ele passar por várias fases. Tony fez uma pausa. Segundo, ele está miserável em Detroit. O trabalho é bom. O salário é melhor que o que ganhava aqui. Mas ele está definhando. É como ver uma planta morrendo por falta de sol. Cada palavra era uma punhalada no meu peito. Sr. Rossetti, Deixa eu terminar. Ele ergueu a mão. Terceiro, você é um idiota se acha que o amor é algo que se pode simplesmente descartar quando fica inconveniente. Não foi assim. Não foi? Então me explica como foi. Durante a próxima hora, me vi contando tudo para Tony Rossetti. Sobre a pressão dos investidores, sobre as ameaças veladas de Richard, sobre os investigadores particulares, sobre o medo de que meu relacionamento com Mike destruísse tudo o que eu havia construído. Tony me ouviu em silêncio, ocasionalmente assentindo, nunca julgando. Quando terminei, ele ficou quieto por um longo momento, processando tudo o que eu havia dito. Posso fazer uma pergunta? Ele disse finalmente. Claro. Para que serve todo esse dinheiro, todo esse poder, se no final do dia você volta para casa sozinho e miserável? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Era tão simples, tão direta, que expunha a futilidade de tudo o que eu pensava que importava. Eu tenho responsabilidades. Você tem medo. Tony me corrigiu gentilmente. E eu entendo. Quando você tem muito a perder, o medo de perder se torna paralisante. Mas deixa eu te contar uma coisa sobre o Mike. Ele se inclinou para a frente, seus olhos verdes, tão parecidos com os do sobrinho, me prendendo. Quando os pais dele morreram, ele tinha 16 anos. Estava pronto para desistir de tudo, para se entregar ao sistema e virar mais uma estatística.
Eu podia ter mandado ele para uma família adotiva, podia ter pensado que era jovem demais para criar um adolescente revoltado. Mas sabe o que eu fiz? O quê? Lutei por ele. Porque algumas coisas na vida valem a luta, mesmo quando as chances estão contra você. Especialmente quando estão contra você. Tony se levantou, ajeitando o casaco. Mike volta para Nova York na véspera do Ano Novo. Vai ficar apenas uma noite para resolver alguns papéis da oficina antes de vendê-la definitivamente. Depois disso, ele volta para Detroit e provavelmente nunca mais põe os pés aqui. Meu coração apertou. Mike ia vender a oficina. Ia cortar todos os laços com Nova York comigo. Pensei que você deveria saber, Tony continuou, caminhando em direção à porta. O que você faz com essa informação é por sua conta. Senhor Rossetti, chamei quando ele já estava na porta. Sim? Obrigado. Ele assentiu. Não me agradeça ainda. Só vai valer a pena se você fizer a coisa certa. Depois que ele saiu, fiquei sozinho no meu escritório, olhando pela janela para a cidade que se estendia abaixo. A neve continuava caindo, cobrindo as ruas com uma pureza que contrastava com a confusão dos meus pensamentos. Tony estava certo. Eu tinha medo. Medo de perder o império que havia construído, medo de decepcionar as pessoas que dependiam de mim, medo de não ser forte o suficiente para enfrentar as consequências de viver autenticamente. Mas havia um medo ainda maior se escondendo no fundo da minha alma. O medo de passar o resto da vida me perguntando, e se? Naquela noite, tomei uma decisão. Liguei para meu advogado particular e marquei uma reunião para o dia seguinte. Passei o fim de semana revisando contratos, analisando estruturas corporativas, elaborando um plano que havia estado fermentando no meu subconsciente há meses. Na segunda-feira, convoquei uma reunião extraordinária do Conselho da Montgomery Capital. Senhores, comecei olhando para cada um dos rostos ao redor da mesa de mogno. Venho propor uma reestruturação fundamental da empresa. Richard franziu o senho. Que tipo de reestruturação? Quero me afastar das operações diárias. Continuar como presidente do conselho, mas passar a CEO executiva para Sandra Walsh. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Alexander, Richard disse cuidadosamente, você tem certeza de que isso é prudente? A empresa é sua vida. Exatamente o problema. Interrompi. A empresa se tornou minha vida inteira. E isso não é saudável para ninguém. Nem para mim, nem para a Montgomery Capital. Passei as próximas 2 horas apresentando meu plano. Sandra assumiria as operações diárias. Ela era brilhante, ambiciosa e mais do que capaz. Eu manteria participação majoritária e permaneceria como presidente do conselho, mas com responsabilidades muito reduzidas. Isso te daria liberdade para outras atividades? Richard perguntou. E havia algo na forma como disse que me fez perceber que ele sabia exatamente o que eu estava fazendo. Liberdade para viver, respondi simplesmente. A votação foi unânime. Talvez porque reconhecessem que eu não estava funcionando no meu melhor, ou talvez porque Sandra realmente fosse a escolha óbvia para liderar a empresa no futuro. Nos dias seguintes, trabalhei ferozmente para organizar a transição. Sandra foi informada e aceitou o cargo com entusiasmo profissional que escondia mal sua alegria pessoal. Os funcionários foram comunicados, a imprensa foi informada e os mercados reagiram positivamente. Aparentemente, Montgomery Capital sob nova liderança visionária era uma manchete mais atraente do que eu esperava. Mas tudo isso era apenas preparação para o que realmente importava. No dia 30 de dezembro, dirigi até o Brooklyn. A oficina parecia abandonada, com uma placa de vende-se na frente e as janelas cobertas de poeira. Meu coração apertou ao ver o lugar onde havia descoberto uma versão de mim mesmo que nem sabia que existia, agora vazio e sem vida. Estacionei na rua e esperei. Às 6 da tarde, um táxi parou em frente à oficina. Mike saiu do banco traseiro, carregando apenas uma mochila pequena. Estava mais magro, com barba por fazer, e havia uma tristeza em seus olhos que me partiu o coração. Ele não me viu imediatamente. Estava ocupado pagando o motorista, pegando as chaves da oficina, se preparando mentalmente para entrar num lugar cheio de memórias. Foi quando nossos olhos se encontraram.
Mike parou no meio da calçada, as chaves caindo da sua mão e tintindo no asfalto gelado. Por um momento, ficamos apenas nos olhando através do para-brisa do meu carro. Dois homens que haviam amado e perdido e agora se encontravam novamente no lugar onde tudo começou. Saí do carro lentamente, como se movimentos bruscos pudessem quebrar o momento frágil. "Oi", disse inadequadamente. "Oi", ele respondeu, sua voz rouca. "Você está diferente." Mike riu, mas não havia humor no som. 3 meses em Detroit tendem a mudar uma pessoa. Para melhor, para mais solitário. Ficamos parados na calçada, a neve caindo ao nosso redor, criando um mundo silencioso e íntimo no meio da metrópole barulhenta. "O que você está fazendo aqui, Alexander?" "Vim te pedir uma coisa." "O quê?" Respirei fundo, preparando-me para o momento mais importante da minha vida. "Vim te pedir para me dar uma segunda chance, para nos dar uma segunda chance." Mike balançou a cabeça lentamente. "Alexander, eu sei que estraguei tudo. Sei que te machuquei, que escolhi o medo em vez do amor, mas as coisas mudaram." "O que mudou?" "Eu mudei." Dei um passo à frente, diminuindo a distância entre nós. "Deixei a empresa." "Bem, não deixei completamente, mas me afastei das operações diárias. Não sou mais o CEO." Os olhos de Mike se arregalaram. "Você fez o quê?" "Percebi que você estava certo. De que adianta ter todo o poder do mundo se no final do dia você não tem ninguém para compartilhar? De que adianta construir um império se ele te isola de tudo o que realmente importa? Alexander, você não pode simplesmente..." "Já fiz", interrompi. "Os papéis foram assinados. A transição está completa. Sandra assumiu o controle e ela é muito melhor para o cargo do que eu jamais fui." Mike me olhava como se eu fosse um estranho. "Por quê?" "Porque finalmente entendi o que você tentou me ensinar desde o primeiro dia. Que a vida não é sobre ter tudo sob controle. É sobre encontrar alguém que faça o caos valer a pena." Lágrimas começaram a formar nos olhos verdes que eu havia sentido tanta falta. "E se for tarde demais?" Ele sussurrou, ecoando as palavras que eu havia dito meses atrás. "Você mesmo disse que nunca é tarde demais para ser corajoso", lembrei. "Só às vezes é mais difícil." Mike fechou os olhos e, quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Não mais a resignação cansada, mas uma centelha de esperança. "O que você está propondo exatamente?" "Estou propondo que tentemos de novo, mas desta vez, sem esconderijos, sem vergonha, sem medo. Estou propondo que você volte para Nova York, que reabra a oficina, que me deixe ser parte da sua vida real. E os investigadores? A imprensa? Os investidores conservadores? Que se danem todos." As palavras saíram com uma força que me surpreendeu. "Mike, passei 3 meses no que deveria ser o auge do sucesso, e foi o período mais miserável da minha vida. Não me importa quem aprova ou desaprova. A única pessoa cuja opinião realmente me importa está parada na minha frente." Mike deu um passo à frente, depois outro, até que estava tão perto que eu podia ver os flocos de neve presos em seus cílios. "Você tem certeza? Porque eu não vou passar por isso de novo. Se estivermos fazendo isso é para valer, sem fugas, sem desculpas, sem escolher o trabalho em vez de nós." "Tenho certeza", respondi sem hesitação. "Mais certeza do que já tive sobre qualquer coisa na minha vida." "Mesmo que signifique abrir mão de parte do que você construiu?" "Mike, eu construí um império financeiro, mas perdi minha alma no processo. Você me ajudou a encontrá-la de novo. Tudo o resto é apenas dinheiro." Por um momento, achei que ele fosse recusar. Vi a luta interna em seus olhos, o medo de se abrir novamente para alguém que já o havia ferido. Então, sem aviso, ele fechou a distância entre nós e me beijou. Era diferente dos nossos beijos anteriores. Tinha gosto de lágrimas e esperança, de perdão e promessas. Era o beijo de 2 homens que haviam perdido um ao outro e agora se encontravam novamente, mais sábios e mais determinados. Quando nos separamos, ambos estávamos chorando. "Eu te amo", Mike sussurrou contra meus lábios. "Eu também te amo", respondi. E desta vez, vou ter coragem suficiente para provar isso ao mundo inteiro. 6 meses depois, a oficina,
Rossetti and Montgomery Classic Cars. Estava próspera no mesmo local onde tudo havia começado. O nome na fachada ainda me fazia sorrir toda vez que o via. Mike havia voltado de Detroit com novas habilidades e contatos que transformaram nosso pequeno negócio numa das oficinas de carros clássicos mais respeitadas da Costa Leste. Eu havia investido não apenas dinheiro, mas tempo e paixão genuína no projeto. Minha manhã típica agora começava com café no pequeno escritório nos fundos da oficina, revisando pedidos de restauração e planejando nosso próximo projeto. Minhas tardes eram divididas entre supervisionar as operações da Montgomery Capital, que, sob a liderança de Sandra, estava indo melhor do que nunca, e aprender os segredos da mecânica automotiva com o homem que havia me ensinado que amar era um ato de coragem. Não que tudo tivesse sido fácil. Houve artigos de fofoca, especulações maliciosas e, sim, perdemos alguns clientes conservadores da Montgomery Capital. Mas para cada cliente que perdemos por preconceito, ganhamos 2 que admiravam nossa autenticidade. Richard Blackstone, surpreendentemente, havia se tornado um dos nossos maiores defensores. Nunca vi você tão focado e feliz, ele havia dito numa reunião do conselho. Se um mecânico do Brooklyn foi o que você precisava para se tornar um líder melhor, então que assim seja. Numa tarde quente de julho, enquanto Mike trabalhava no motor de um Mustang 1965 e eu organizava a papelada no escritório, meu telefone tocou. Montgomery Capital, escritório do presidente. Atendi. Senhor Montgomery, aqui é Jake Morrison, da Morrison Investigative Services. Lembra de mim? Meu sangue gelou momentaneamente. Era o investigador que havia me ameaçado meses atrás. Lembro. O que você quer? Na verdade, estava ligando para me desculpar e para te avisar que um dos meus clientes está planejando uma matéria sobre você e seu parceiro. Que tipo de matéria? Uma positiva, surpreendentemente. Parece que vocês dois se tornaram uma espécie de história de sucesso romântico. CEO deixa tudo por amor e essas coisas. Risei, genuinamente divertido. E você está me avisando porque percebi que estava errado sobre vocês. Já vi muitos relacionamentos falsos na minha carreira montados para aparências. Mas vocês dois? É real. E isso é raro o suficiente para merecer respeito. Quando desliguei, Mike apareceu na porta do escritório, limpando as mãos no pano familiar. Tudo bem? Você parece surpreso. Lembra do investigador que tentou nos chantagear no início? Mike franziu o senho. Lembro. Ele acabou de ligar para me avisar sobre uma matéria positiva que está sendo preparada sobre nós. Positiva? Aparentemente, somos uma história de sucesso romântico agora. Mike riu. Aquele som genuíno que eu nunca me cansava de ouvir. De vilões a heróis românticos em menos de um ano. Não é mal. Ele se aproximou, me puxou da cadeira e me envolveu em seus braços ainda ligeiramente sujos de graxa. Não me importei nem um pouco. Alexander? Ele disse, me olhando daquele jeito que fazia meu coração acelerar, mesmo depois de todos esses meses. Sim? Obrigado. Por quê? Por ter coragem. Por escolher o amor. Por me mostrar que às vezes as melhores coisas da vida vêm quando paramos de tentar controlar tudo. Beijei-o ali mesmo, no meio do pequeno escritório que cheirava a óleo e papel, cercado pelos símbolos de uma vida que eu jamais havia imaginado para mim, mas que agora não conseguia imaginar sem. Obrigado você, murmurei contra seus lábios. Por quê? Por me ensinar que ter tudo não significa nada se você não tem alguém para compartilhar. Por me mostrar a diferença entre existir e viver. 1 ano e meio depois. O Central Park estava deslumbrante numa manhã de outubro. As folhas pintadas em tons de ouro e vermelho que pareciam saídos de um quadro impressionista. Era um sábado perfeito, o tipo de dia que Mike sempre dizia ser feito para viver, não apenas respirar. Estávamos fazendo nossa caminhada matinal, uma tradição que havíamos estabelecido quando nos mudamos juntos para um apartamento no Upper East Side, uma escolha que representava o meio-termo perfeito entre meu mundo e o dele. Perto o suficiente de Manhattan para minhas responsabilidades corporativas restantes, mas com personalidade e vida real,
diferente da cobertura estéril que eu chamava de lar antes. Lembra quando você me disse que nunca tinha tempo para relaxar? Mike perguntou, nossos dedos entrelaçados enquanto caminhávamos pela trilha familiar. Lembro. E você me disse que todo mundo tem tempo, a questão é escolher usar ou não. E agora? Olhei ao nosso redor. As famílias fazendo piquenique, os casais jovens namorando nos bancos, os artistas de rua criando música que flutuava pelo ar da manhã. 1 ano e meio atrás, eu teria passado por tudo isso sem ver, sempre com pressa para chegar ao próximo compromisso, sempre pensando 3 passos à frente. Agora eu escolho usar, respondi. Mike sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia meu estômago dar cambalhotas. Bom, porque tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Em vez de responder, ele parou de caminhar e se virou para me encarar completamente. Havia algo diferente em seus olhos, um nervosismo que eu raramente via, misturado com uma determinação que eu conhecia bem. Alexander Montgomery III, ele começou, sua voz ligeiramente trêmula. Você mudou minha vida de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Meu coração começou a bater mais rápido. Mike, deixa eu terminar, ele disse, ecoando as palavras que seu tio havia usado no meu escritório tanto tempo atrás. Antes de você, eu estava apenas sobrevivendo, trabalhando, pagando contas, existindo. Você me mostrou que é possível construir algo maior que nós mesmos sem perder quem somos no processo. Ele colocou a mão no bolso do casaco e meu coração parou completamente. Você me ensinou que coragem não é sobre não ter medo. É sobre fazer a coisa certa mesmo quando você está apavorado. Mike tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e várias pessoas ao nosso redor começaram a perceber o que estava acontecendo. Então eu vou ser corajoso mais uma vez. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do Central Park, rodeado por estranhos que pararam para assistir, e abriu a caixa para revelar um anel simples, mas elegante. Uma aliança de ouro branco com uma pequena inscrição que eu não conseguia ler daquela distância. Alexander, você quer se casar comigo? Por um momento, o mundo inteiro parou. O barulho do parque desapareceu. As pessoas ao nosso redor se tornaram borrões, e existiam apenas nós dois, e a pergunta que mudaria nossas vidas para sempre. Sim, sussurrei, minha voz quebrando de emoção. Sim? Mike repetiu como se não pudesse acreditar. Sim, disse mais alto, rindo através das lágrimas que corriam pelo meu rosto. 1000 vezes sim. Ele se levantou e me beijou ali mesmo, enquanto os observadores aplaudiam e assobiavam. Quando me colocou o anel no dedo, vi a inscrição. Nunca é tarde demais para ser corajoso. Como você conseguiu isto? Perguntei, admirando o anel através das lágrimas. Pedi ajuda ao seu joalheiro habitual. Aparentemente, ele tem muito respeito por qualquer pessoa que consiga fazer o Sr. Montgomery sorrir de verdade. Riemos juntos, nos abraçando no meio do parque enquanto nossa nova realidade se estabelecia. Íamos nos casar. Íamos construir uma vida juntos oficialmente, publicamente, sem medo ou vergonha. Mike, disse quando finalmente nos separamos. Sim, obrigado por não desistir de mim, por me esperar encontrar coragem. Obrigado você por encontrá-la, ele respondeu, tocando meu rosto com aquela gentileza que me havia conquistado desde o primeiro dia. Enquanto caminhávamos de volta para casa, planejando nosso futuro e rindo de como a vida havia nos surpreendido, pensei em todas as escolhas que me haviam levado até ali. Todas as vezes que havia escolhido o medo em vez do amor, o controle em vez da vulnerabilidade, a segurança em vez da paixão. Mas no final, quando realmente importou, eu havia encontrado coragem para escolher o amor. E isso havia feito toda a diferença. E aí, pessoal, que jornada incrível foi essa? Do primeiro encontro na oficina até o pedido de casamento no Central Park, Alexander e Mike nos mostraram que o amor verdadeiro vale qualquer risco. O que vocês acharam do final? Ficaram emocionados com o pedido de casamento? E o que mais os marcou nessa história de amor entre dois mundos tão diferentes? Compartilhem nos comentários suas partes favoritas e se vocês se identificaram com algum momento da jornada desses dois. O amor sempre encontra um jeito de vencer quando temos coragem suficiente para lutar por ele. Fem!